No hemisfério sul, no sudoeste da África, a Namíbia faz fronteira com 4 países. Seu território é maior que o da França. Entre o deserto e o oceano, a Namíbia possui riquezas naturais excepcionais que, até o momento, permaneceram intactas. As paisagens devem suas formas e sua pureza à natureza do solo e à secura do ar. Os solos desérticos podem ter aparências muito distintas. Em solos desmatados, a erosão não encontra qualquer oposição. O ser humano também intervém na paisagem aberta para traçar suas próprias diretrizes. O Oceano Atlântico banha regiões desérticas onde a vida vegetal é original. Em condições difíceis, as plantas reduzem ao máximo seu consumo de água, adotando um perfil baixo. Espaços amplos favorecem grandes carnívoros, que se aproximam facilmente. Guepardos são o maior contingente de grandes felinos na África. Leões e guepardos vivem onde há presas. Eles fogem ou se camuflam. Cada um ao seu ritmo. O Oceano Frio abriga fauna variada em um país onde animais são adaptados. Algumas espécies são difíceis de abordar, e poder encontrá-las é sempre um privilégio. Namíbia, antes sul-africana, conquistou independência em 1990. A população é predominantemente bantu. Os bantus são um grande grupo linguístico distribuído principalmente em metade do continente africano. Com 2 milhões de habitantes, a densidade populacional é baixa. Quase um século de presença sul-africana, com o sistema do apartheid, deixou vestígios como os townships, bairros populares reservados aos não-brancos. Inglês é oficial, mas falado por minoria. Culturas refletem passado colonial. A arquitetura tem influências europeias marcantes. Ao lado de edifícios modernos, a arquitetura da antiga colonia alemã mostra a inspiração protestante. Os cristãos são majoritários. Namíbia possui subsolo de grande riqueza. Extraem diamantes de alta qualidade. Diamantes garantem 40% das exportações. Namíbia é um dos maiores produtores africanos de diamantes. Apenas 1% da terra é arável. Vegetação escassa permite a agricultura nomada em regiões semidesérticas. Quanto ao artesanato, os materiais são todos produzidos pela natureza: metal, madeira, pedra, terra, corante e fibra têxtil. Namíbia é quarto maior exportador africano de minerais, sem petróleo. O país está repleto de grupos industriais que investem, por exemplo, na dessalinização da água do mar. É um dos 5 maiores produtores de urânio do mundo. Desenvolvimento econômico e turístico são cruciais. Namíbia tem enorme potencial. Turismo estimula a atividade no país. Perspectivas são promissoras. Patrimônio natural é grande trunfo para o turismo. As instalações hoteleiras procuram fazer parte desse cenário e se integrar à natureza, colocando os visitantes em contato direto com um ambiente intacto e preservado. É na Namíbia que a verdadeira aventura encontra a sua essência. Em 1.700 metros de altitude, Windhoek surge ao centro. Capital em diferentes períodos, a cidade organizada em eixo principal é capital desde a independência.
Namíbia é república com presidente eleito e parlamento. Instituições refletem influências culturais e arquitetônicas passadas. A era colonial sobrevive de muitas maneiras, e a antiga estação do centro da cidade ainda está em serviço. A arquitetura luterana europeia adaptou-se à nova latitude. O contraste é com prédios que crescem para cima na cidade moderna. O nome escolhido para a cidade de Windhoek é explícito, significando literalmente o canto do vento em holandês. Por outro lado, a renda per capita está entre as mais altas do continente africano. Na capital, o consumo é compatível com a qualidade de vida e a cidade manteve seu charme campestre e seu apego à natureza. Nos arredores da cidade, o asterisco Township asterisco de Katutura recorda as realidades de um passado tormentoso. Os asterisco Townships asterisco agrupam os habitantes por etnia, como os hereros, um importante grupo étnico na Namíbia. Mulheres usam tocado. A segregação racial é atribuída aos alemães no século XIX, não aos sul-africanos. Cidades atraem muitos namibianos. 40% é urbano. Terra é dividida por raça. Brancos têm áreas de gado melhores. Madeira serve para cozinhar na África, causando desertificação. Estradas ao sul levam a paisagens com fauna selvagem. Animais domésticos pastam em encostas baixas. Deserto do Kalahari cruza o Trópico de Capricórnio. O Kalahari tem vegetação, mesmo sendo chamado deserto. As aves encontram refúgio lá, em particular em ninhos coletivos construídos por uma pequena ave, o pássaro tecelão sociável. A camuflagem do springbok, o antílope saltador, é uma maravilha de mimetismo, confundindo-se com a vegetação do Kalahari. Os bosquímanos estão entre os habitantes mais antigos da região, mas foram frequentemente marginalizados. Os bosquímanos evoluíram por milênios em seu território conhecido. Eles podem sair para caçar por dias, semanas ou até meses, e não é fácil encontrar springboks, antílopes, kudus ou oryxes. Sua destreza é lendária. Então, ao voltarem da caça, se esta foi bem sucedida, eles fazem uma grande fogueira e, após a refeição, começam a dançar. That's the time they are dancing. Para os bosquímanos, o deserto do Kalahari possui recursos ilimitados. Por exemplo, eles sabem como utilizar as cabaças de acácia. Elas podem ser usadas como um instrumento musical ou como cachimbo para fumar. Após secarem cabaças, fazem um buraco, colocam tabaco, acendem e passam entre si para fumar. Nas estações chuvosas, eles carregam água em ovos de avestruz. Quando a água acaba, eles tentam encontrar novas fontes e, se encontram, buscam uma árvore com galhos ocos. Eles coletam alguns galhos e, então, fazem fogo para aquecê-los.
A parte interna dos galhos fica oca e o pó branco de dentro é soprado para fora. O galho preparado se assemelha a uma palha. Fazem um furo na árvore, passam a palha e todos podem beber água. A língua falada pelos bosquímanos é uma língua de cliques. São consoantes com origem prática. Nós usamos principalmente sons de clique. E temos 4 sons de clique diferentes. Os mais prováveis de serem usados, e o primeiro é este. E o segundo é este. O terceiro é este. E o quarto é este. O som de clique, na verdade, veio das imitações dos sons dos animais que eles caçavam ou dos sons que ouviam na natureza. Eles tentavam imitar os sons, mas havia um receio de que, durante a caça, os próprios animais pudessem responder. Os bosquímanos representam um povo e uma cultura a serem protegidos. Nas reservas, animais selvagens acostumam-se com veículos. Mas instintivamente, springboks se espalham velozmente. A reserva permite ver animais em seu habitat natural. A maioria não tem medo, pois veículos seguem rotas definidas. Certos animais são mais fáceis de avistar que outros. Hoje, o leão se esconde. Como localizá-lo? Basta seguir suas pegadas. As pegadas menores que você vê aqui são de fêmeas. Se formos um pouco mais adiante, as pegadas maiores são de machos. Essas são as pegadas do macho. A busca pode ser longa, mas os esforços são sempre recompensados. Consigo ver um macho e uma fêmea. O macho está deitado e a fêmea está de pé. Grandes felinos na natureza são muito vigilantes. É preciso sempre mantê-los à vista, pois podem ter reações extremamente rápidas. O macho é um leão do Kalahari, nascido e criado aqui. Enquanto a fêmea veio de Etoja, o macho nasceu neste local. Este é o seu território. O macho tem agora 14 anos de idade e a fêmea tem 8 anos. Ao sul de Windhoek, a cidade de Marienthal deve seu nome à esposa de um coronel alemão. A rede ferroviária da Namíbia já existia antes da Primeira Guerra Mundial. Na floresta de Kokerboom, crescem plantas surpreendentes que contêm uma seiva, permitindo-lhes resistir a temperaturas extremas e condições de seca. Elas são chamadas de Kokerboom, que em africâner significa árvore Kokerboom. Árvores Kokerboom, ou árvores aljava, são da família do aloé. Chamamos de aludicotoma por seus galhos dividirem em dois. O povo San usava seus galhos secos como aljava. Eles removiam as fibras do interior dos galhos e podiam usá-las como aljava para guardar suas flechas, retirá-las rapidamente e dispará-las com facilidade. A árvore aljava também possui outros usos. Há água no tronco. Fibras internas retêm o líquido, como uma esponja. As folhas também contêm muita água. Por vezes, elas são usadas como remédio.
A árvore aljava aprecia a proximidade das rochas escuras pelo calor que elas acumulam. Rochas magmáticas vêm do magma terrestre, ao contrário das vulcânicas. Formam montes que a erosão esculpiu, deixando-os em equilíbrio frágil. Calor intenso e ventos de areia desconstroem o terreno dos jogos dos gigantes. O espetáculo da natureza pode ter uma imensidão sem limites. O cânion do rio Fish é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o Grand Canyon do Colorado. Na estação seca, o rio Fish para de fluir no fundo das gargantas. Quando os colonos alemães chegaram aqui, não tinham pontos de referência, e eles próprios os criaram, dando o nome de suas mulheres aos locais. Este é o caso de Maltawi, hoje habitada principalmente pelo grupo étnico Nama. Os Nama são um dos povos originários da Namíbia. Colonizadores alemães tentaram eliminá-los ou expulsá-los de suas terras. Em vão. Brian Pavik fundou um centro cultural para preservar a cultura Nama. O canto e a dança são muito presentes e intensos na cultura Nama. O povo Nama possui uma bela voz e canta bem, oferecendo uma contribuição valiosa. Eles oferecem um repertório de canções Nama que incluem os estalidos especiais da língua e cultura Nama. Essas canções têm o poder de unir a comunidade, sendo muitas delas entoadas em igrejas, casamentos, ocasiões especiais e reuniões comunitárias. Na comunidade Nama, as pessoas cantam com muita facilidade, sendo algo natural e muito difundido. O Parque Nacional Namib-Naukluft é a maior reserva natural da Namíbia e um dos maiores parques nacionais do mundo. O local fica no deserto do Namib, o mais antigo do planeta. As dunas de Sossusvlei estão entre as mais altas do mundo. Sua altura pode, de fato, exceder os 300 metros. A areia que forma as dunas não vem apenas do oceano. Milênios de sol e vento sobre rochas antigas formaram essa areia. A cor dessa areia tão fina tem uma origem precisa. Estas dunas são verdadeiramente únicas. Primeiramente, como se pode observar no Kalahari, é uma areia muito vermelha que contém bastante óxido de ferro, o que confere às dunas essa coloração avermelhada. As linhas da paisagem estão em constante evolução e a forma destas dunas de areia muda o tempo todo com o vento. E na área onde há vestígios de vento, a trilha começa a se afastar. Você observará uma forma que pode ser assim, mas quando o vento leste sopra, a configuração muda novamente. Portanto, a forma muda bastante. As dunas jamais desaparecerão, pois o vento traz areia constantemente do oceano, garantindo que elas não sumam.
Deixar vestígios na areia ao caminhar prejudica o meio ambiente. Deixar vestígios na areia não é um problema, pois quando o vento se levanta, as pegadas desaparecem em poucos minutos, se não segundos, sem causar impacto. Quase nunca chove no Namibe, mas bastam algumas gotas de água para que a vegetação se reative, mesmo quando parece completamente seca. Com apenas um pouco de água, toda a área fica verde devido à intensa luz solar. É fácil para as plantas crescerem rápido. A planta que parecia morta mostra sinais de vida rapidamente. Esta já está aberta. Antes, ela estava fechada, assim como esta. Mas com apenas um pouco de água, ela se abre desta forma. A vida é muito mais intensa do que parece em um ambiente hostil, sendo crucial ser rápido para sobreviver. Trata-se de um lagarto da areia com um focinho muito afiado que mergulha facilmente na areia para se proteger dos predadores. Este lagarto também realiza a que chamamos de dança térmica. Quando a areia fica muito quente, ele ergue duas patas diagonalmente, alternando para se refrescar, e então parece que está dançando. Ao lado de Big Daddy, a duna mais alta do mundo, fica o Dead Valley. A argila indica a localização de um rio antigo. Dunas impediram o fluxo da água. Árvores cresceram, mas morreram sem água. A madeira está tão seca que não se decompõe. A idade dos troncos é estimada em 1000 anos. Rios temporários deixam rastros de sua passagem. Assim, o rio Cesarien escavou na rocha um cânion de 1 quilômetro de extensão. Enxurradas são fortes e rápidas em solo seco. A água sobe e ataca as paredes rochosas. Fora dos raros períodos de chuva, o cânion é acessível a pé. Apesar das condições difíceis, é possível viver no deserto. Inclusive, pode-se realizar todo tipo de atividades lá. Às 5 da manhã, um grande balão de ar quente emerge da areia, prometendo uma vista inigualável do deserto. Para subir, é preciso aquecer o ar dentro do balão. Depois disso, o processo é simples, pois o vento é quem dita a direção. O balão de ar quente move-se lentamente na região de Sossusvlei, a sudoeste de Windhoek. Estamos realmente na fronteira do deserto, posicionados entre montanhas, planícies e dunas. O balão de ar quente move-se sem som. É um posto de observação excelente. Especialmente porque, nesta região, os animais não têm medo, estando bastante relaxados, pois a caça está proibida há 20 anos e, por isso, não temem os humanos. Não controlamos a direção, mas podemos escolher a altitude. Descendo entre as árvores. Quando chove, alguns rios fluem por 2 ou 3 dias e depois deixam de existir. Como se tivessem ficado voláteis. Faremos um giro completo. De cima, o solo por vezes guarda estranhas surpresas. Na duna, vemos círculos de fadas, áreas onde nada cresce no centro. É um mistério ou um conto de fadas.
acredito que seja um fungo, mas há cientistas que pensam em cupins ou na radioatividade do solo, sendo várias as teorias que, até hoje, cercam este grande mistério. Para aqueles que a sobrevoam, a natureza se torna misteriosa e sedutora. Para voltar à Terra, o procedimento é claro. É preciso deixar o ar do balão esfriar, mas não em excesso, para não tocar o solo em alta velocidade, mantendo uma diferença de temperatura de cerca de 50 graus entre o interior do balão e o ambiente, para só então aquecer cada vez menos até o pouso. O pouso é perfeito ao aterrissar no reboque. Chegamos ao destino com sucesso. Resta guardar o equipamento, mas antes de partir, é preciso cumprir a tradição do suntuoso buffet de café da manhã ou champanhe, embora seja necessário ter cautela, pois pode ser perigoso. Um, dois e pronto. Oferecíamos champanhe aos donos dos locais de pouso, pedindo desculpas pelo incomodo. O deserto está repleto de surpresas. Solitaire é um ponto de encontro em meio ao nada. É um ponto de encontro para viajantes após uma longa estrada e também para esquilos e pássaros. Alguns vêm de longe para saborear a torta de maçã de Mousse McGregor. Fazemos uma torta de maçã mundialmente famosa, que levou 24 anos para ser aperfeiçoada. À direita, há outros bolos e biscoitos deliciosos, pão caseiro com muitas sementes, conhecido como pão do campo. Mas não há apenas a torta de maçã. Também preparamos pizza e acabamos de assar esta no forno. Há pães de canela americanos e também os pães de queijo com sabor de churrasco. La physionomie du désert peut, selon les endroits, changer. A natureza da rocha geralmente decide. O Canyon Quiseb foi escavado por um rio temporário. Mas a rocha opôs forte resistência, abrindo-se apenas com relutância, num processo muito lento e difícil de medir mesmo durante a vida de um homem. O deserto não é um vasto espaço vazio, pelo contrário, ele transborda vida. Na Baía de Walvis, a fronteira é muito estreita entre as dunas do deserto e o Oceano Atlântico. Baía de Walvis é o único local na costa com porto de águas profundas. Aqui, a fauna marinha é muito sociável, mas não é desinteressada. Um animal pode consumir até 200 gramas de peixe por dia, e cormorões, pelicanos e gaivotas os seguem para se alimentar. A costa tem fauna marinha abundante e variada. Isso ocorre devido à temperatura do Oceano Atlântico.
Nesta latitude, a água é fria e rica em plâncton, do qual a baleia cinzenta e muitas outras espécies se alimentam. Uma corrente fria da Antártica mantém a água com temperatura ideal para otárias. A otária é também um animal muito sociável e até um pouco invasivo. Ela se convida à refeição. As salinas da Baía de Walvis recebem águas frias do oceano. Em terra, a água esquenta e evapora rapidamente. Isso explica uma produção impressionante de sal, que pode atingir 12 toneladas por hora. As águas rasas também contêm as substâncias orgânicas das quais milhares de flamingos da região se alimentam. Os amantes de fortes emoções encontram nas dunas o seu paraíso. As extensas areias são parque de diversões para veículos todo-terreno. Atividades motorizadas não afetam o ambiente a longo prazo, pois o vento apaga as pegadas. Evite alguns locais com areias instáveis. O oceano está muito próximo e a costa já foi muito frequentada. Este é Sandwich Harbour. É uma grande baía e um lugar excepcional, onde as dunas e o oceano se encontram. A razão pela qual esta região é conhecida como Sandwich Harbour é porque, antigamente, era uma lagoa com muita água doce nas proximidades. Navios baleeiros ancoravam para reabastecer. Hoje, o oceano engoliu tudo e chegou até as dunas. Entre o oceano e as dunas, os flamingos rosados dão ao homem uma lição de elegância que impõe respeito. O deserto ensina muito. Cada duna tem algo a dizer. Esta é a planta nara. É possível encontrá-la no topo das dunas, pois suas raízes podem atingir até 14 metros de comprimento. O deserto é um tesouro precioso. Possui plantas únicas, não encontradas em outros locais. Trata-se de uma família de abóboras. É possível comê-la, mas esta ainda não está madura. Quando amadurece, seu interior torna-se alaranjado e um pouco adocicado, então pode ser consumida. Os animais a consomem porque ela contém apenas água em seu interior. Percebe-se a água saindo da polpa. Vous voyez l'eau qui coule? É daí que vem o nome melão. O chacal desempenha um papel importante no deserto, sendo onívoro e contribuindo para o equilíbrio da natureza. O Vale da Lua foi moldado pelo rio Swakop, outro riacho intermitente. Em uma rocha tenra, o rio não precisou forçar passagem, espalhou-se amplamente e tem nivelado a paisagem por milénios.
A costa dos esqueletos na costa do oceano tem seu nome nas carcaças de baleias deixadas pelos pescadores na praia. Couper la chair. Hoje não há baleias, mas sim destroços de embarcações. Sem acesso direto ao oceano, a Damaralândia era um território autônomo. Foi anexada à Namíbia antes de sua independência. No deserto, a natureza pode assumir formas muito particulares, cabendo ao ser humano interpretá-las. Interpréter. As mulheres da etnia herero usam um curioso chapéu plano que evoca os chifres da vaca, animal que goza de grande prestígio em sua cultura. A rocha magmática pode adotar formas geométricas ao resfriar e solidificar-se. Um fenômeno que ocorreu há 200 milhões de anos, quando a África e a América do Sul se separaram. A montanha queimada mostra o contato entre magma e matéria orgânica. Na Namíbia, a memória da Terra está ligada ao céu aberto. Um céu puro onde Júpiter não passa despercebido. Na Namíbia, a pedra e a vegetação por vezes se fundem. As árvores da floresta petrificada vieram de outro lugar. Estas árvores foram depositadas aqui há 280 milhões de anos, ao final da Era do Gelo, quando as geleiras derreteram. Elas cresceram na África Central, foram arrancadas e trazidas até aqui pelas correntes de água. Em Kamanjab, há milhares de anos, o homem desenhou seu ambiente. Por meio de uma gravação rústica, um artista San compilou o inventário completo da fauna local, um verdadeiro catálogo do mundo vivo. A trilha leva à aldeia de Oxicandeiro. Aqui vivem representantes da etnia Imba. Os Imbas cobrem a pele e os cabelos com uma substância avermelhada, uma mistura de gordura animal e hematita, um mineral muito comum no qual o óxido de ferro predomina. O objetivo é tanto estético quanto prático, pois a pele fica assim protegida do sol e de insetos. Os Imbas são relacionados aos hereros, e seus cabelos fazem referência aos chifres do gado. O bezerro é um indicador da posição social. Algumas meninas usam um único rabo de cavalo na testa, enquanto outras podem ter 2 ou até 4, com 2 na parte de trás e 2 na frente. Já os meninos podem usar um penteado semelhante, porém com um único rabo de cavalo posicionado logo atrás da cabeça. Le rhinocéros noir est indifférent à la présence des oryx. Il a une excellente ouïe, mais il voit très mal. Les herbivores s'ignorent. Etosha é um parque nacional, uma das maiores reservas naturais da Namíbia e um verdadeiro santuário de vida selvagem. O Parque Nacional Etosha foi criado no início do século XX,
durante a colonia alemã na Namíbia. A área aberta é um antigo leito de lago seco, conhecido como Etosha Pan. Em Etosha, encontramos uma vasta quantidade de animais, como as zebras de Bushel, os springboks, os gnus, os elefantes, os leões e muitas outras espécies selvagens. Cada zebra possui suas próprias listras, como a impressão digital dos seres humanos, o que significa que não existem zebras idênticas. O Parque Etosha é uma das maiores e mais ricas reservas de animais do mundo. É proibido se aventurar fora das trilhas e alguns animais parecem conscientemente seguir as regras. A impala de rabo preto é uma espécie ameaçada de extinção, o que não é o caso do facocero. Somente os mamíferos representam mais de 100 espécies diferentes. Nas estações secas, é perto das fontes de água que se avista os animais. Atravessar o Parque Etosha é ir ao encontro da África original, conhecer uma natureza poderosa e de beleza ímpar. Estes elefantes são da savana. São maiores que elefantes da floresta, a outra espécie africana. A girafa passa mais de 12 horas por dia se alimentando e consome cerca de 100 plantas diferentes, mas sua preferência é pela acácia. A hiena pintada vive em clãs dominados pela fêmea. A Namíbia abriga cerca de 20 parques nacionais e áreas protegidas, constituindo assim uma reserva inesgotável de vida selvagem. Os cupins estão entre as criaturas mais importantes do mundo. Ao avançar para o norte, cupins transformam a paisagem. Cupins usam saliva e terra seca para construir ninhos. Omotia é uma pequena cidade no norte do país. Esta é uma cidade que foi reconhecida muito recentemente e prospera com o comércio de passagem em uma rota movimentada em direção a Angola. A área era estratégica. Em Namutoni, o exército colonial alemão construiu um forte. No norte, o trabalho agrícola rendeu seus frutos, pois o solo é rico. Contudo, o subsolo da região é ainda mais rico. Verde e próspera, Someb é uma das principais cidades mineradoras do país. Enquanto a seca devasta outros locais, a cidade faz a grama crescer. O local é chamado Paraíso por seus benefícios. Todo domingo, os fiéis se reúnem para assistir ao culto. O local de culto pertence à Igreja Apostólica, um movimento protestante.
Ainda no norte do país, na região de Oxiuarango, alguns guias manipulam um material muito peculiar. Este é um radiotelêmetro, normalmente utilizado para localizar felinos no parque. Os felinos em questão são leopardos, animais extremamente discretos. Em área vasta, encontrar nem sempre é fácil, mesmo com transmissor. Eles se perguntam se estão se aproximando, mas, como ainda estão na mata, a localização não é imediata. Guias colaboram. Um colega viu um dos grandes felinos. O leopardo surpreso tem muitos observadores. Esta é Electra, leoparda de 2 anos. Seu nariz rosa indica que ela é uma leoparda jovem. Frequentemente, confundimos o leopardo com outro felino, também presente na região. Ele caminha fazendo seu exercício matinal. O guepardo é um animal curioso. Está tudo bem, está tudo bem. Par com isso. Par com isso. Par com isso. Ei, pare com isso. Le guépard est le mammifère le plus rapide de la planète. Então, hoje vamos alimentá-los em diferentes pontos. Le guépard est un animal menacé. Il supporte mal la concurrence avec les autres félins. Il est imbattable à la course parce qu'il est léger et souple, mais il ne fait pas le poids pour se défendre. Esses felinos são o único patrimônio da nova direção. Fulgurant. Uma fundação africana foi criada para preservar os felinos. Venha, meu bebê. Venha, 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 venha. Nós vamos. Sim, sim, sim. Dona Ansen é a diretora. Mostrem como são lindos. Aqui temos 2 machos e 2 fêmeas, todos irmãos. Estes guepardos são diferentes. Eles tiveram uma aventura incrível e até mesmo muita sorte no início de suas vidas. Estes guepardos não podem ser soltos na natureza, mas nos servem como embaixadores educacionais. Não soltamos pois a mãe foi morta, foram criados por humanos. Ao ver o corpo, notou o estômago se mover, estava grávida. Abriu o estômago e filhotes nasceram. Eles parecem grandes felinos, mas, cuidado, são animais selvagens e imprevisíveis. Nós os usamos para mostrar às crianças que admiram a espécie, mas que não devem tocar em animais selvagens. Entender a relação entre animais e humanos é chave. Um animal selvagem possui instintos que um animal doméstico não tem, podendo atacar em apenas 2 segundos. Animais perderam o medo instintivo de humanos. Por isso, são mais perigosos que na natureza. Fundação África educa crianças sobre vida selvagem e equilíbrio com humanos. Eles também cuidam da alimentação dos felinos. Guepardos precisam de vasto território de caça. Para comer, não distinguem entre vaca e antílope. Atacam gado. Fazendeiros os matam para defender propriedades. Todo o desafio é estabelecer um respeito mútuo graças à educação. Quando as crianças vêm ao Conjima, não falamos apenas sobre os guepardos e os leopardos, mas sobre o ecossistema e a necessidade de respeitar o equilíbrio da terra, protegendo guepardos, antílopes, a vegetação e o solo. Ensinamos também quais árvores jamais devem ser cortadas e quais ervas indicam a fertilidade ou infertilidade do solo, explicando a importância dos predadores no panorama geral. Entre o homem e a natureza, a Namíbia estabeleceu, por milénios, trocas espontâneas e regulares. As tradições são inspiradas por essa relação.
E a vida selvagem se beneficia dela, marcando o início da aventura original. Obrigado.